cheiro desse man. Escute a subiu da morte e puxa de medo. Quem tá te caçando é o lobo mau. Eu quero ver teu corpo inteiro tremer. Sua esperança agora eu vou romper. Não quis que te conforte. Você tá sem sorte. Eu sou a morte. The Journey of an Invincible Sorcerer God Prólogo. Links do meu canal secundário Unterwolf e ANT10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Meta de 1000 likes para a próxima parte. Tendo dito isso, vamos para a teoria. A história começa comigo, um jovem de 17 anos, na maca de um hospital após ter sido atropelado por um caminhão. Eu era considerado um peso morto por todos, sempre fui tratado como um completo lixo por essa merda de sociedade. Desde sempre eu sempre fui espancado por bulinadores, nunca pude contar com nenhum tipo de ajuda, nem de meus pais que me negligenciaram, nem dos meus professores. Eu vivi suplicando nas sombras, como um cachorro sarnento, e todos me olhavam com mal-olhados, como se eu fosse uma praga que devia ser erradicada. Meus únicos pensamentos eram: finalmente, terei um pouco de paz. Se eu soubesse que a morte seria tão acolhedora, já teria me matado mais cedo. Teria evitado essa maldita vida infernal que eu tive. Eu começo a ouvir o som beat da máquina cardíaca. Eu penso, sim, finalmente. Eu fecho meus olhos lentamente. Eu podia sentir que estava perdendo meu tato, minha audição, meu paladar e meu olfato cessaram. Todos os meus sentidos foram substituídos por uma sensação de bem-estar e calmaria, como se eu estivesse me afundando em um oceano, mas sem me afogar. De repente eu recobrou minha audição, ouvindo uma voz serena e divina que dizia: poxa, pequeno mortal, dentre todas as minhas várias versões, você é uma das que teve a vida mais merda possível. Isso chega a ser deprimente. Normalmente eu apenas te permitiria escolher um novo mundo e lhe concederia alguns desejos, mas eu quero fazer algo diferente dessa vez. Mas para lhe compensar vou lhe conceder um desejo. Então, pense bem no que vai pedir. Eu pensava, mas do que essa voz tá falando? Me mandar para outro mundo. Um desejo. Por acaso eu estou no chamado purgatório? A voz fala: pode-se dizer que sim, mas nem eu nem você temos tempo para perder. Me fale logo seu desejo. Eu ainda estava pensando sobre isso até que um personagem de um anime me veio à cabeça. Eu falo com todas as minhas forças. Eu desejo ter um harém cheia de lindas esposas. Ao ouvir isso, a entidade desconhecida fica em silêncio por um tempo, e então, começa a rir. A entidade fala: você é estranho pra caralho, sabia, pirralho? Bem, que seja. Se esse é o seu desejo, que assim seja. Eu ouço um estalar, em seguida ouço gritos de dor. Uma voz feminina fala: está quase saindo, minha senhora, só mais um pouco de esforço. Uma outra voz feminina grunhinha e eventualmente fala: isso dói muito. Quando isso vai acabar? A primeira voz fala: está quase, só mais um pouquinho. É pronto. Meus parabéns, minha senhora, seu bebê nasceu muito saudável. Eu abro meus olhos ao fazer isso, vejo uma mulher de cabelos negros, olhos negros, pele branca, veste um kimono branco ensanguentado na região das pernas. Eu penso: então eu acabei de nascer. Esta deve ser minha mãe. A língua que elas estavam falando era japonês, certo? Como é que eu conseguia entender o que elas falavam sendo que eu nunca estudei japonês? Além disso, eu tenho certeza que não é normal um bebê recém-nascido ter memórias de outra vida ou um intelecto já formado. Será que todo reencarnado mantém suas memórias quando renascem e perdem depois? Eu sentia uma certa agonia nos meus olhos. Instintivamente eu os coço e abro por completo meus olhos. A mulher que aparentava ser minha mãe dilata um pouco sua íris ao ver meus olhos e ela fala: os olhos dele. Será que esses são? Parteira, chame meu marido. A parteira sai da sala, mas não demora para um homem de cabelos brancos vir até nós. Ele fala com preocupação na voz: o que foi que aconteceu? Teve alguma complicação no parto? Minha mãe fala: não, marido, o parto ocorreu bem, mas olhe os olhos dele. Esse não seria os lendários olhos do seu clã. Ele olha em meus olhos, ele arregala os olhos, ele fala: mas isso faz mais de 100 anos que ninguém nasce com esse poder. Minha mãe fala: mas marido, isso não seria algo bom. Tenho certeza que ele seria muito grandioso no futuro, já que nasceu com esse lendário poder.
O homem que aparentava ser meu pai fala: não, nós devemos manter isso em segredo. Se os anciões descobrirem, certamente irão o tratar como uma arma, e então, uma disputa entre o clã Gojo e o clã Zenin será inevitável. Você sabe bem como esses dois clãs são competitivos. Quando se trata de poder, um usuário do Rokugan seria o ideal para quebrar de vez a balança entre os nossos clãs. Minha mãe fala: certo, eu entendo. Sendo assim, o melhor seria que fôssemos para Kyoto, já que essa é uma das poucas cidades que nenhum dos três grandes clãs. Eu tenho alguns contatos por lá, posso ao menos conseguir um teto para nós. Meu pai fala: certo, vamos arrumar nossas coisas e partir amanhã de manhã. Minha mãe fala: certo, agora que nós já resolvemos o que faremos, vamos decidir o nome do nosso filho. Eu estava pensando, o que acha de Satoru? Significa iluminado, já que ele é o primeiro em um século a nascer com o poder dos 6 olhos. Meu pai fala: Satoru. Eu acho que é um belo nome. No dia seguinte, meus pais pegam suas coisas e partem para comprar uma passagem de trem para Kyoto. Eu me perguntava uma coisa: o porquê que eu podia ver uma espécie de energia azul com traços pretos, saindo dos corpos das pessoas em quantidades variadas. Tudo ainda era muito novo para mim, mas por algum motivo eu instintivamente compreendia e entendia como essa energia aparentemente invisível aos olhos comuns era gerada, quais eram seus efeitos e para que fins era usada. Isso me fez começar a entender o porquê de meus olhos serem tão especiais. Ao chegar em Kyoto, meus pais vão até um templo de treinamento de artes marciais que era propriedade de um conhecido da minha mãe, que permitiu que nós vivêssemos lá em uma das residências, em troca do meu pai servir como um instrutor do templo. Meus pais arrumam todas as coisas e logo meu pai, de nome Jinzu Gojo, vai treinar um pouco no jardim frente à nossa residência, enquanto minha mãe, de nome Risa Gojo, estava me acariciando na varanda da residência. Eu estava em seu colo e ela me acariciava gentilmente e sem controlar meus movimentos acabo agindo com um bebê. Eu penso, que patético, um homem quase adulto no corpo de um bebê sem nenhum senso de coordenação motora. Isso é extremamente vergonhoso. Meu pai começa a treinar fazendo vários movimentos de artes marciais. Eu sentia uma sensação estranha nos meus olhos, e os movimentos que eu via simplesmente eram gravados em minha mente. Eu tinha certeza que conseguiria fazer aqueles movimentos com a mesma proficiência ou até superior à do meu pai, mas como eu era apenas um recém-nascido, eu sequer tinha controle sobre meus movimentos. Mesmo assim, eu não podia reclamar, já que estava sendo acariciado pela minha mãe. Isso é algo que eu nunca tinha experimentado antes. Memórias sobre minha vida anterior me vêm à mente. Minhas pálpebras ficam cansadas, eu sentia meus olhos ficarem molhados, e então, lágrimas saem dos meus olhos, sem que eu fizesse um som sequer. Isso deixa a minha mãe espantada, o que a faz me abraçar em seus braços tentando me acalmar. Eu a agarrava com força em seu kimono. Eu silenciosamente faço uma promessa a mim mesmo de viver uma vida digna completamente diferente do que eu vivi em minha vida passada. 3 anos se passam. Eu já havia aprendido a andar com 1 ano, a falar, ler e escrever aos 2. Vantagens de ter mantido minhas memórias, o que me levou a pensar que eu era um caso à parte, mas refleti bastante na possibilidade de haver outros reencarnados como eu. Eu havia começado a estudar artes marciais japonesas com meu pai. Eu era considerado um prodígio, já que graças ao meu Rokugan eu podia facilmente compreender e replicar os movimentos das artes marciais. Além disso, meu pai me fazia meditar por horas, e nessas meditações eu podia sentir algo sendo formado no meu interior. Era uma esfera azul escura com detalhes brancos como estrelas. Deste orbe eu podia sentir a mesma energia que eu via saindo dos corpos das pessoas, sendo liberado do orbe em meu interior e percorrendo cada via sanguínea, cada músculo, cada fibra, cada osso, cada órgão e célula do meu corpo. Essa energia percorria até mesmo meu cérebro, e meus olhos eram o que mais sugava essa energia, causando uma certa irritação em meus olhos. Mas eu percebi que podia diminuir esta sensação ficando de olhos fechados ou com algo cobrindo meus olhos. Mas também percebi que mesmo de olhos fechados eu ainda conseguia sentir tudo à minha volta, como se eu pudesse ver através das minhas pálpebras. Eu disse isso para meus pais, que ficaram espantados, já que aparentemente era anormal ter despertado essas coisas em
em uma idade tão jovem. Meu pai me explicou sobre a energia amaldiçoada, que era a energia que eu via e que agora circulava meu corpo. Era fácil entender o conceito dessa energia que era criada a partir de sentimentos negativos como ódio, raiva, tristeza, melancolia, entre outros. E graças ao meu Rokugan eu conseguia manipular essa energia amaldiçoada de certa forma natural, já que meu Rokugan meio que me dava instruções automáticas sobre isso. Meu pai começou a me treinar explicando um pouco sobre o Rokugan, até que chega em algo que me chamou muito a minha atenção. Jinzo fala, certo, agora vamos falar sobre o Limitless. Ele pega um livro e continua falando. O Limitless é uma técnica herdada transmitida pela família Gojo. Esta técnica traz o conceito de infinito para a realidade, permitindo ao usuário manipular e distorcer o espaço à vontade. Embora qualquer membro da família Gojo possa adquirir hereditariamente esta técnica, apenas aqueles que também possuem os 6 olhos podem realmente dominar o poder do ilimitado. Por isso você certamente terá um pouco de facilidade em dominar a técnica do ilimitado. Agora vou te fazer uma pequena demonstração. Meu pai então pega uma folha, ele libera sua energia amaldiçoada e usa sua técnica do Limitless. Ele amassa a folha, eu ao ver isso já tinha o início da minha base. Meu pai fala, o Limitless tem ao todo 3 formas, neutro e limitado. Mugen é o estado base do ilimitado e é essencialmente o poder de parar. A técnica Limitless opera da mesma forma que sequências convergentes e divergentes funcionam em matemática. O infinito é a convergência de uma série imensurável, tudo que se aproxima do infinito desacelera e nunca chega ao usuário. Isso ocorre porque a técnica pega a quantidade finita de espaço entre os 2 assuntos e o divide uma quantidade infinita de vezes. Como você pôde ver ainda agora há pouco no meu exemplo, eu usei isso para esmagar a folha. Para entender o Mugen é preciso compreender que ele é um paradoxo de distância, onde o ponto A nunca chega no ponto B. Eu falo, entendo. Então suponhamos que uma pessoa é uma tartaruga aposta em uma corrida. Se a tartaruga sair uns 10 metros na frente quando a pessoa começar a correr, quando ela chegar onde a tartaruga estava, a tartaruga já vai ter avançado bem mais do que antes, e assim infinitamente, fazendo com que não importe a velocidade da pessoa, a tartaruga vai estar infinitamente na frente da pessoa, devido às entrelinhas de distância entre a pessoa e a pessoa B. Meu pai fica um pouco chocado com isso e fala, impressionante que tenha pensado nesse tipo de exemplo. Mas sim, é basicamente como você acabou de falar. O Mugen se trata de um espaçamento infinito entre você e as coisas à sua volta, e então, acha que consegue fazer. Eu sorrio e falo, claro, não tem nada que eu não consiga. Jinzo fala com um sorriso, é assim que se fala, meu garoto. Eu fecho meus olhos, respiro fundo e começo a liberar energia amaldiçoada para criar uma barreira de distância infinita. Eu pego uma pedrinha, jogo para cima, levanto minha mão e quando a pedrinha vai encostar na minha mão ela para no ar, como se algo a impedisse de se aproximar. Jinzo fala, parabéns, você é um grande gênio, meu filho. Nós damos uma pausa no treino quando minha mãe nos chama para almoçar. Ela havia preparado arroz branco, sopa de miso, pasta de soja, peixe frito, carne acompanhados de tsukimono, pitlis, com molho shoyu. Algeru, que significa bebida verde ou suco verde, é feita, geralmente, de couve. Nós comemos tranquilamente, como uma típica família tradicional. Meu pai e minha mãe conversavam sobre o meu treinamento. Depois do almoço meu pai me dá o livro sobre os poderes da família Gojo para que eu continue treinando e vai fazer seu serviço de treinador do templo enquanto eu fico com minha mãe, até que eu sinto algo na minha sombra. Eu me agacho e a toco. Eu fico espantado quando minha mão entra um pouco na minha sombra. Minha mãe vê isso e fica abismada. Minha mãe risa fala, Satoru, o que você acabou de fazer? Eu falo calmamente, bom, eu só senti algo estranho na minha sombra e resolvi tocar lá para ver o que acontecia. E então, parte da minha mão acabou entrando na minha sombra. Risa fala, mas essa é a técnica das 10 sombras do clã Zenin. Eu falo, técnica das 10 sombras. Parece algo raro e legal, o que é?
Risa fala, bom, de fato é algo raro, igual o Rokugan, mas o fato de você ter nascido com Rokugan e as 10 sombras ao mesmo tempo, isso é algo jamais visto. Depois vou ter que falar com o Jinzo sobre isso, por enquanto acho que tenho algo que vai servir para ir treinando você. Ela vai até um armário, ela abre a porta revelando vários livros marciais de técnicas. Ela pega um livro igual ao do meu pai, mas com o nome Técnica das 10 Sombras. Nós vamos para fora de casa. Ela começa a explicar sobre os Shikigamis, que são espíritos invocados para servir e proteger um Onmyojin, bem como o conceito de feiticeiro familiar. Sacerdotes e sacerdotisas japoneses eram capazes de invocar Shikigami também. Minha mãe me explica que posso invocar Shikigamis embutindo energia amaldiçoada em minha sombra, mas ela explica que quanto maior for minha invocação, maior será o gasto de energia amaldiçoada. Ela me mostra o selo de invocação, que era as mãos fechadas em forma de oração com a direita aberta e o dedo indicador colado com o do meio e o dedo anelar com o mindinho. Esse era o selo para invocar os cães divinos. Eu faço isso e invoco um cão branco e um cão preto, ambos de olhos amarelos com um triângulo vermelho com bolas vermelhas nas pontas na testa. Minha mãe fala, incrível, você é com certeza um gênio, sendo capaz de realizar a invocação de um Shikigami logo na sua primeira tentativa. Eu penso, bom, não é como se eu merecesse tal crédito, já que o meu Rokugan, além de me permitir ter um fácil entendimento e compreensão sobre as coisas, meio que ele também me permite copiar perfeitamente movimentos que eu vejo. Em termos técnicos, eu posso facilmente aprender qualquer arte marcial e me tornar o maior mestre marcial de todos. Além de que, eu fico um pouco vermelho e continuo pensando, eu usei isso para aprender a como escrever os kanjis e a usar os hashis. De repente uma ideia estala em minha mente. Eu pego uma pedrinha e taco com força em um dos cães divinos e, para minha surpresa e o choque da minha mãe, a pedrinha para no ar, como se uma barreira invisível estivesse entre a pedrinha e o cão divino. Eu penso, incrível, posso partilhar o Mujin com meus Shikigamis, apesar que o Mujin dos Shikigamis é bem menos refinado do que o meu. Então, o Mujin dos Shikis pode ser atravessado bem mais fácil caso o oponente tenha um refino melhor de energia amaldiçoada. Mesmo assim, já é algo que vai ser de grande ajuda. Eu e minha mãe continuamos treinando juntos. Minha mãe também começou a me ensinar sobre artefatos amaldiçoados. Ela me dá uma adaga amaldiçoada. Apesar de ser um artefato de quinta cheio de defeitos, ainda assim para o treino já servia. Minha mãe então me ensinou alguns estilos de combate com a adaga e a como guardar objetos na minha sombra, como um armazenamento dimensional. Por sorte, devido a eu gostar de bastante de ciências, de várias das teorias da mecânica quântica, da física moderna e o fato de que eu gostava de muitas coisas fantasiosas e sobrenaturais, eu conseguia entender facilmente esses conceitos que desafiavam as lógicas normais. Eu e minha mãe ficamos treinando por bastante tempo. De noite eu fui meditar um pouco para melhorar meu refino de energia amaldiçoada, mas durante minha meditação eu senti uma coisa diferente. Ao invés de sentir o tatame no chão do meu quarto, eu senti como se estivesse sentado em um local de água, mas que não me molhava. Eu senti uma presença aterrorizante com uma forte energia amaldiçoada atrás de mim. Então, eu sinto algo macio em minha costa. Uma voz feminina sedutora fala, você é bem interessante, garoto. Estou ansiosa para ver o que mais você pode me mostrar. Também quero muito ver como você ficará daqui a alguns anos. Finaliza com uma pequena risada com um toque de luxúria. Quando abro meus olhos, eu estava no meu quarto novamente. Eu falo com uma gota de suor no rosto. Mas o que era aquela presença? Era absurdamente poderosa e opressora. Eu fico vermelho e falo, mas tenho que admitir que a sensação daquela maciez em minha costa era muito boa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com